Hoje eu vou falar sobre uma análise chamada PVM, que mostra como o preço, o volume de vendas, então o mix de produtos tem um impacto direto no seu faturamento. Uma análise que te ajuda a entender melhor por que você está crescendo e por que você está caindo em relação à sua meta ou em relação a um outro período. Então, se você não me conhece, meu nome é Davi Fernandes e semanalmente eu compartilho dicas, melhores práticas de Business Intelligence, utilizando o Power BI para melhorar os seus dashboards e os seus projetos. Então, bora pro vídeo. Fala, analíticos! Hoje vou falar sobre uma análise bacana chamada PVM, preço, volume e mix de produtos. Então, eu vou mostrar para vocês como essas três variáveis têm um impacto direto no seu faturamento. Por isso que é tão importante você entender por que você está crescendo, por que você está caindo. E essa é uma análise muito utilizada com produtos, principalmente a dimensão produtos, né? Sua linha de produtos, seu grupo de produtos, sua categoria, até seu produto, né? Sabe como funciona aqui? Vamos lá para o Power BI. Bem, o que é análise PVM? A análise PVM é uma análise que ajuda você a entender por que suas vendas estão crescendo ou caindo, né? E você sempre compara ela com uma meta. Então, vou tirar um exemplo. Eu faturei 10 milhões neste ano, em relação a 9 milhões no ano passado. Então, eu cresci uns 11, 12%. Tudo bem? Mas eu cresci por quê? Eu cresci porque eu vendi mais, eu cresci porque aumentei meu preço, né? Ou eu fiz uma combinação dos dois para vários produtos. Baixei algum preço em alguns produtos, aí aumentou o volume das minhas vendas, ou vice-versa. Então é importante você entender isso. Entender se suas estratégias deram certo, o que deu errado, para que você possa fazer os ajustes e melhorar. Então essa é uma análise muito, muito importante, que ela utiliza como base o preço, o volume e o mix de produtos. Como que ela funciona? Basicamente, eu tenho o quê? Minha variação do faturamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Neste ano, eu faturei 9.435 mil. 9.435 mil. Está vermelhinho porque eu faturei menos que o ano passado, que eu faturei 9.846. A diferença dos dois está aqui, ó. São esses 411. Que representa 4%. Eu vendi 4% a menos que o ano passado. É isso que ele está mostrando aqui para mim. Essa é a variação. Então, a variação do faturamento pode ser em relação à sua meta ou pode ser em relação a qualquer outro valor. No caso, eu vou utilizar aqui o ano passado. E o que é o PVM? É exatamente essa variação de 411 é igual à soma do preço, do volume e do mix. Então eu tenho que achar essas três medidas, essas três métricas para entender o impacto do preço no meu faturamento, para entender o impacto do volume do meu faturamento e para entender o impacto do meu mix de produtos no meu faturamento. Então a soma desses três elementos aqui tem que dar exatamente a variação do faturamento. Então eu vou te dar um exemplo. Ó. A variação está aqui, ó. Meu faturamento foi de 411, menos 411, porque eu faturei menos, né? Então, estou vendo aqui que meu preço teve um impacto positivo, ó, de 1.292.000. Meu volume, ou seja, a minha quantidade de vendas, teve um impacto negativo. Eu aumentei muito os preços, porém, eu vendi muito menos. Teve um impacto bastante negativo. E meu mix de produtos teve um pequeno impacto, ou seja, praticamente... eu tive os mesmos produtos e uma pequena variação, né? É isso que ele está mostrando aqui. Então, se eu somar esses três, vai dar o quê? Os 411. Eu vou ensinar vocês como fazer isso, né? Vou te dar um exemplo do resultado disso. Vamos ver isso na prática, no Power BI, como que ficaria. Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, 2020, atualizando 2020, é uma base de vendas, né? Eu tenho meus produtos, tenho minha tabela fato de vendas.
Estou utilizando basicamente isso. Eu tenho 2 anos, 2019 e 2020. E aqui, ó, em 2020, exatamente, ó, 9.435, uma variação aqui de menos 4%, ou seja, faturei menos 4%, 411, e aqui mostra exatamente isso, ó, 411 é igual a 1.290.000 menos 1.750.000 mais 42,18, tá? E a soma disso dá menos 411. O que significa isso na prática? Vou te dar um exemplo, ó. A visão geral mostra que o meu preço teve um impacto positivo, então, no meu faturamento de 1.290.000, positivo. No entanto, meu volume caiu, meu volume de vendas caiu, minha quantidade. E meu mix aqui subiu um pouquinho, tá? Mostra a história de como eu cheguei aqui. Se eu analisar meus produtos, eu tenho aqui 3 categorias de produtos, ó. Alimentos, café e presentes. Eu vejo que presentes cresceu em relação ao ano passado. Então, se eu clicar aqui, vamos ver como a minha categoria de presentes, qual foi o impacto do preço, do volume e do mix. Tá aqui. Olha que interessante, ó. Meu preço teve impacto positivo e eu vendi mais, ou seja, aumentei meu preço e eu vendi mais. Meu mix de produto não teve muita mudança, né? Teve até uma mudança que teve impacto negativo, mas pouco, né? Menos 19.730 aqui, tá vendo? Então, isso que ele está mostrando. Se eu clicar aqui no café, vamos ver, provavelmente totalmente diferente. A minha estratégia que eu adotei foi o quê? Ó? Eu aumentei os preços um pouco, mas olha o que aconteceu. Despencou as minhas vendas. Então, se eu detalhar aqui o café para saber os produtos, ó, eu vejo que 2 produtos, ó, o café com leite e o cappuccino, o café com leite especial despencou. O expresso, ó, teve um aumento pequeno no faturamento. E esse aumento deve ser ao quê? É isso que eu preciso entender mais. Por que aumentou pouquinho? Olha, porque você aumentou o preço pra caramba. Você aumentou ele. O preço teve um impacto positivo, certo? No preço. Apesar de você aumentar ele, porque todo mundo toma um café expresso. Você pode até aumentar um pouquinho ele, que você vai continuar vendendo. E as tuas vendas diminuíram, mas não foi tão absurdo, mas teve uma queda nas vendas, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, café com leite, como é que foi? Olha que interessante, ó. Café com leite aumentei um pouquinho, mas olha só minha queda nas vendas, enorme, tá? Então, isso que mostra essa análise, essa relação de preço, volume e o mix de produto. Então, essa análise é muito bacana para você achar esses gaps e equilibrar. Às vezes você vai pela estratégia de diminuir o preço ou de você desativar um produto. Vou falar assim, ó, não vou mais trabalhar com esse produto, vou colocar um novo produto aqui, vou descontinuar esse produto e criar um novo produto para ter um mix aqui. Então, isso que é legal dessa análise. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Você viu que bacana essa análise? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa isso no Power BI. Então, se você gostou, já deixa um like, inscreva-se no canal, nós temos conteúdos semanais de Power BI. Bem, vamos começar então. Vamos começar com o preço. Qual é o cálculo do preço? Eu chamei de preço PVM, só para a gente separar, tá? O preço é muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui que o grande segredo disso está em você trabalhar com as variações. Variação com a sua meta ou, nesse caso, variação com o ano anterior. Então, se eu estou analisando o preço, sempre eu tenho que pensar no faturamento. Faturamento é igual ao quê? Preço vezes quantidade. Então, aqui eu vou pegar a variação do preço do ano atual com o ano anterior e vou multiplicar pela quantidade de vendas atual. E assim eu vou achar o meu preço PVM. Vou entender o impacto dessa variação de preços no meu faturamento. Para fazer isso, bastante simples. Vamos colocar aqui. Primeiro você tem que achar o preço médio. Preço médio, pessoal. Geralmente as empresas têm o faturado e a quantidade de vendas lá na tabela de fatos. Nem sempre eles têm os históricos de preço separadinho. Então você pode fazer dessa forma, ó. Dividir o valor faturado pela quantidade de vendas. Bem simples. Esse é o meu preço médio. Preço médio atual, deste ano.
E aí eu tenho que criar o preço médio do ano anterior. Para criar o preço médio do ano anterior, calculate, preço médio, e aí eu utilizo a função dateAdd, preço médio do ano anterior. Tudo que for ano anterior, eu vou colocar aqui, ó, ano ante. Então não esqueçam disso, tudo que você vê ano ante é ano anterior. Então vamos colocar isso aqui na minha análise, preço médio ano anterior, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. E aí eu tenho que descobrir a variação, ou seja, um menos o outro. Então eu criei uma outra medida chamada diferença, ó, diff. Sempre que você vê diff aqui nessa apresentação, é referente à diferença, ó, diff do preço médio com o ano anterior. Então preço médio menos preço médio ano anterior. Vamos colocar ela aqui. Tá aí. Então, 509 menos 4,44 igual a 0,65 e assim por diante. Ó. Então, agora eu tenho a diferença. Se eu tenho a diferença, eu posso multiplicar pela minha quantidade de vendas, que é meu volume atual, né? Do ano atual. Se eu multiplicar este por este, eu vou chegar ao meu preço PVM. Então, 0,65 vezes 153.937 vai dar 100 mil. Vamos abrir aqui essa medida para vocês verem como que eu fiz esse cálculo, que é bastante simples. Ó. Preço PVM é o SUMEX. Por que SUMEX? Porque eu estou trabalhando com o preço do produto. Então eu tenho que pegar na linha. Né? E a mesma coisa quando você faz o faturamento, né? A quantidade vezes o preço unitário. Então, aqui é a mesma coisa, quantidade vezes meu preço, a diferença do meu preço unitário. Tá? Por isso tem que ser na SUMEX. E aí cheguei no valor. Ó. Então, o impacto do meu preço foi de 1.292.000 no meu faturamento. Essa variação aqui. Você viu que bacana? Simples, mas muito importante. Agora vamos para o mix. Primeiro eu vou para o mix, depois para o volume, porque fica mais fácil didaticamente para explicar para vocês. Tudo bem? O que é o mix primeiro? Tá? O mix, pessoal, é a participação do produto em relação ao volume. Tá? Então, o que significa isso? Meu volume de vendas é a quantidade de vendas. Então, deixa eu colocar aqui quantidade de vendas. Ó. Esse é meu volume de vendas. Tá aqui. Meu percentual sobre o total é meu mix. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Percentual da quantidade vendida. Daqui. Ó. Então, 153.937 são 12% do total das minhas vendas. Representa 12%. Isso que nós chamamos de percentual de mix. E esse é o percentual de mix do ano atual. Tá? Então, quantidade vendida é o ano atual. Então, eu faço esse cálculo aqui, que eu vou mostrar para vocês como eu faço. É bem simples. E bem comum esse cálculo, né? Então, primeiro eu tenho que fazer sobre o total. Então, eu criei uma variável aqui chamada VTotal, calculei a quantidade de vendas, coloquei o Selected, porque eu tenho meus filtros lá em cima, de mês, de região, de ano, ou Selected para pegar o totalzão no de produto. E aqui eu divido a quantidade de vendas pelo total. Isso é um percentual, como vocês estão vendo aqui. Pronto, assim que eu cheguei nos meus 12%. Aí eu faço a mesma coisa para o ano anterior. Aqui está a participação das vendas do ano anterior. E aí eu vejo que, por exemplo, o meu produto C141 era de 9,88 e aumentou para 12,06. É isso que ele está fazendo. Aqui era de 27, diminuiu para 19. Que era de 5, diminuiu para 4. Aqui era de 3, aumentou para 13, tá vendo? E assim por diante. Agora eu faço o que? A diferença. É o diff. Então eu tenho aqui um diff PCT, ó. Que é exatamente isso, tá? Então, 12 menos 9,88 dá 2, ou seja, cresceu 2% minha participação desse produto. Este produto teve uma queda de 7%. Este produto teve uma queda de 1,25, aumentou 3,20, diminuiu 0,90, diminuiu... Então, aqui eu tenho exatamente a diferença na minha participação
por produto de um ano para o outro. Peguei essa diferença, que é o primeiro item aqui, ó, percentual da quantidade vendida atual menos percentual da quantidade vendida do ano anterior. Acabei de criar esse aqui. Vou apagar os outros só para que a gente foque nos demais, tá? Preço médio do ano anterior. Isso eu já tinha feito, né? Na análise de preço do PVM, eu já tinha pego esta medida. Então, vou pegar essa medida novamente. É o preço médio do ano anterior. Tá aqui, ó, preço médio do ano anterior, menos, e aqui vem a grande jogada, ó, preço médio total do ano anterior. O que é o preço médio total? Ó, esse é meu preço médio do ano anterior. Meu preço médio total é o R$ 5,97. É este cara aqui, ó. Tá? E ele é muito importante aqui nessa análise, ou nesse cálculo, porque ele é a referência que eu vou utilizar para identificar quais são os produtos que podem ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, você não concorda que um produto que tem um preço menor que a média é um produto que eu tenho que vender muito ele, muito, para eu realmente ter um resultado, um impacto grande no meu faturamento. Então, você tem que identificar esses produtos, e isso ajuda a identificar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma medida que vai pegar esse 5,97 e vai colocar aqui, para que eu possa fazer a comparação entre eles, um menos o outro. Então, eu tenho essa medida aqui calculada, ó, ao 5,97. Como que eu crio essa medida, né? E ela é bem simples também, é o mesmo conceito lá do percentual do total, ó. Calculate preço médio do ano anterior ou selected de produto. Simples, né? Mesmo conceito. Opa! Agora eu tenho que fazer o quê? Um menos o outro. A diferença do preço médio do ano anterior com o preço médio total. Já tem essa medida, é um menos o outro, não tem segredo nenhum. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, preço médio ano anterior menos preço médio total ano anterior. Tá aqui. Então, 4,44 menos 5,97 dá menos 1,53, ou seja, menos 1,53 reais em relação à média. Então, esse é um produto que está abaixo da média, o preço está abaixo da média, abaixo da média, abaixo da média. Aqui eu tenho, ó, acima, 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 entendeu? Então, isso é legal para você identificar os produtos. Se eu tenho essas diferenças, ó, agora eu vou apagar aqui os cálculos, vou deixar só a diferença, ó. Já tem a segunda variável. A primeira é o mix, diferença do mix. A segunda, a diferença do preço médio em relação ao anterior. E aí eu tenho minha quantidade de vendas atual. Olha que legal. Então, meu mix, para calcular meu mix, eu preciso dessas três variáveis aqui, né? Ou seja, essas três medidas. Se eu multiplicar este com este e com este, que é exatamente isso que ele está falando, ó, este, com este, eu vou chegar aqui no mix do PVM. Vamos criar a medida do mix PVM, vamos lá. Olha o mix PVM aqui, ó. E ela não é complicada, tá? A única coisa que eu tive que fazer é que eu tive que separar o detalhe do total. O detalhe é o meu produto, meu nível produto é o detalhe. O total seriam os outros níveis, tá? E eu tive que separar por quê? Eu tive que separar porque aqui, ó, quando eu faço a variação, a minha participação de um ano para o outro, o detalhe ele faz aqui. Só que o total é 100% nos dois. Porque é a participação do total, se somar tudo dá 100%. Então quando dá 100 menos 100, fica zero aqui, né? Por isso. Então eu tenho que tratar isso aqui. Quando eu multiplico por zero, fica zerado o total. Então como que eu faço aqui, ó? Eu faço um para o detalhe, que é normal, ó. Detalhe, quantidade de vendas vezes diff, PCT, que são as três medidas que eu mostrei para vocês. E no total eu faço uma SumX, tá vendo? SumX, o produto, e aí eu multiplico os três.
Então, criei uma variável para cada um. E agora eu só tenho que mostrar quando apresentar. Então, quando tiver no meu produto, se tiver alguém aqui, ó, tem um produto, né? Has one value. Tem produto? Tem. Então, você vai pegar o detalhe. Se não tiver, que no total não tem, você vai pegar o V total. É isso que ele está fazendo aqui. Tá? E qual o resultado disso? Vou mostrar para vocês agora. Detalhe e aqui o total. Se não fizesse isso, ia ficar o detalhe e 0 aqui. E se eu fizesse ao contrário com a Samex, aqui ia ficar 0 e aqui ia ficar o total. Tá? Então, por isso que eu utilizei essas duas variáveis e essa condição para colocar os valores no lugar certo. Tá? Mix PVM, tá aqui, ó. Bacana? Então você viu que o impacto foi pequeno. Por quê? Porque aqui nesse caso eu tenho poucos produtos e eu tenho os mesmos produtos nos 2 anos. Né? E a variação foi pequena realmente. Eu não tive nenhuma variação enorme. Eu tive um produto que teve aí de 7% na participação de um ano para o outro. Tá? Mas geralmente quando você tem muitos produtos, muitas categorias, você identifica diferenças muito significativas. Mix PVM. Agora vamos para o volume. O volume, pessoal, agora que eu criei o Mix PVM, o volume fica até mais fácil. Né? O volume o que é? É a diferença do meu volume do ano atual com o ano anterior multiplicado pelo preço médio do ano anterior. Eu já tenho tudo isso, né? A quantidade de vendas deste ano, aí a quantidade de vendas do ano anterior, tá aqui. A diferença dos dois, a quantidade de vendas menos a quantidade de vendas do ano anterior. Ó, diff, quantidade de vendas do ano anterior. Né? Então já tenho aqui meu primeiro parâmetro, né? A primeira medida que eu preciso. E aí tenho que multiplicar ela pelo preço do ano anterior. O preço médio, né? Sempre é o preço médio. Eu já calculei também. O preço médio do ano anterior eu utilizei na primeira e na segunda, inclusive, né? Tá aqui, ó. Então, teoricamente, eu vou... Já fiz a variação aqui das minhas vendas, a diferença aqui. Eu tenho o preço médio do ano anterior. Se eu multiplicar um por outro, eu vou ter meu volume, tá? Eu vou criar aqui o volume, ó. Eu fiz separadinho mesmo por um motivo muito simples, né? Aqui, ó, eu tô fazendo Samex, tá vendo? Mesma coisa, ó. Diferença da quantidade de vendas do ano anterior vezes o preço médio do ano anterior. Coloquei aqui, ó. Pronto. Só que eu preciso tirar o meu mix. Eu não calculei o mix lá do PVM, eu preciso tirar ele. Se eu não tirar ele, eu vou ter volume e preço. Ele vai dar o total do meu faturamento. E onde fica meu mix? O cálculo do mix. Que é muito importante aqui nessa análise. Então eu preciso tirar ele daqui, ó. Por isso que eu deixei esse cálculo para o final. Porque eu preciso primeiro calcular meu mix para depois calcular de uma forma simples o meu volume PVM. Tudo bem? Então se eu clicar aqui na minha medida... Olha que simples a minha medida, ó. Volume menos mix PVM, ó. Simplesinha, vou colocar aqui, ó. Pronto, cheguei aqui, ó. Era 1.704 e aqui ficou menos 1.746, tá vendo? Calculei meu volume PVM, gente. Agora a gente precisa verificar se deu certo. Como que eu descubro se meus cálculos estão corretos ou não? E agora eu vou te mostrar algo muito simples. Vocês se lembram qual era aquele slide que eu falei? A variação do faturamento é igual à soma do preço mais o volume mais o mix. Desses três aqui, ó. Eu vou fazer isso agora na prática. Então tem aqui, ó. A diferença do meu valor faturado com o ano anterior tá aqui. Por produto, deu menos 411. Tá? Aqui estão as medidas que eu acabei de criar, que eu mostrei para vocês. Preço, volume e mix. Se eu somar os três, isso tem que dar o mesmo valor da diferença. Aqui, ó, valida VPM. O que é esse valida VPM? É a soma dos três. Tá? Só para que eu possa validar
está certo ou não meus cálculos. Olha lá. Mix VPM mais preço, PVM mais volume PVM. Tá aqui, ó. Somei, ó. Tudo certinho, no detalhe quanto no total. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Vocês viram que bacana? Agora, pessoal, é só brincar, fazer as análises, né? Eu criei duas formas de fazer análises aqui, tá? Uma é essa que eu mostrei para vocês, ó. Isso daqui é um waterfall, só que é um waterfall customizado. Não é um waterfall de você clicar e arrastar e pegar a medida P, o preço, o volume mix e jogar lá, porque senão não vai funcionar, tá? Eu preciso personalizar meu eixo aqui, ó, colocar o preço, o volume e o mix aqui num eixo. É isso que eu preciso fazer, tá? Então eu tenho que criar um eixo para encaixar esses valores aqui dentro. E foi exatamente isso que eu fiz. Para você criar um eixo, você precisa criar uma tabela. E eu criei uma tabela, preço, volume, mix, coloquei o ID, classifiquei pelo ID. E depois de fazer isso, eu criei uma medida que eu chamei de seleção PVM. Nessa seleção PVM eu falo, ó, quando você selecionar o valor aqui da tabela, PVM, descrição PVM, o resultado vai ser o switch, ó. Se for preço, você coloca o preço VPM, se for o volume, você coloca o volume VPM, VPM não, PVM, e o mix, você coloca o mix PVM. E pronto, tá? Esse é o resultado, ó. Tá aqui. Tem que formatar, deixar bonitinho, vocês já viram como pode ficar, né? E eu criei um outro que eu acho bem legal também, tá? Que é esse daqui. Mesma técnica, tá, pessoal? Igualzinho. Qual a diferença disso? Que eu coloquei o ano anterior. Então eu tenho aqui, ó, o valor do ano anterior. O ano anterior era 9.846. Eu saí daqui e cheguei aqui, ó, 9.435. E mostra onde foi essa queda. Foi no preço, foi no volume ou foi no mix. Eu, pessoalmente, gosto até mais desse daqui. Porque ele te conta toda a história. De onde eu saí até onde eu cheguei e como que eu cheguei. Isso aqui chama-se análise bridge. Tá? Aqui eu utilizei a análise bridge dentro do próprio waterfall. Mas existem análises prontas no Power BI para fazer isso daí. Então eu tenho um vídeo, inclusive, no canal que explica em detalhes o que é a análise bridge e como você utilizar ela. Depois dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui um link na apresentação e vou deixar também um link na descrição deste vídeo. Pessoal, vocês já tinham ouvido falar sobre a análise PVM? Se você já tinha ouvido falar, coloca aqui nos comentários. Se não, também, me fala o que você achou. Você acha que isso vai te ajudar realmente na análise do teu portfólio de produtos ou de serviços para identificar por que você está crescendo, por que você está diminuindo em relação à sua meta ou em relação ao ano anterior. Estamos chegando perto dos 1000 inscritos, então dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal e até a próxima.